Olá, tudo bom? Essa é a apresentação do nosso concurso sobre o InfraWorks 360. Esse concurso é sobre projetos inteligentes para cidades inteligentes. Esse concurso está sendo executado, sendo apresentado tanto pela Autodesk quanto pela Autodesk Community. Então, é para todo mundo, todos podem participar. A ideia desse primeiro vídeo é explicar um pouquinho como que isso vai funcionar, como que todas essas vertentes vão atuar e também como que nós vamos ter um sistema de premiação. Então, as pessoas que enviarem as suas propostas vão ser premiadas com passe para U e outras coisas a mais. Vão ter o projeto exposto no Autodesk University, etc. E o interessante é que dentro dessa proposta, eu vou apresentar aqui para vocês vários vídeos, né? O primeiro vídeo onde vocês já vão conseguir fazer muitas coisas nesse vídeo principal e depois alguns outros vídeos para melhorar ainda mais o seu projeto. Bom, a ideia é o quê? É vocês pegarem uma parte da cidade de vocês. Eu aposto que todos aqui, que sejam engenheiros, projetistas, arquitetos, pessoas que trabalham nessa área, já passaram em algum ponto da cidade e pensaram que aquele ponto poderia ser melhor, ter uma coisa diferente, ser diferente e não ser do mesmo jeito, daquele jeito. Então podia ter uma praça, poderia ter alguma coisa diferente ali, eu poderia ter uma nova avenida, aquela avenida eu poderia ter uma faixa exclusiva para ônibus, eu poderia ter um estacionamento especial, eu poderia ter um outro sistema de mobilidade, eu poderia deletar uma rua inteira e criar uma grande praça naquela região, desviar o trânsito, eu poderia ter um estudo de tráfego naquela região. A gente vai mostrar aqui fontes para vocês obterem, como obter essa informação também, né? E adicionar uma série de outras coisas. Então, é um estudo que vocês vão poder fazer da sua cidade. Como que a sua cidade funciona, aonde onde os pontos estão legais, aonde não estão legais. Então, vocês vão selecionar um pequeno trecho da sua cidade, fazer um estudo usando o InfraWorks, e esse vídeo vai ser um vídeo de exemplo. Nesse exemplo eu vou pegar um pequeno trecho da cidade de Taubaté, e lá eu vou fazer uma pequena modificação. Então eu vou melhorar o modelo, como que eu vou adicionar itens ao modelo, enriquecer, humanizar o meu modelo. E essa vai ser a primeira, depois a gente vai ter outras apresentações. Bom, então basicamente é isso daqui. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns links de apoio, como que vocês vão utilizar isso daqui, né? Onde que vocês vão obter o InfraWorks, aonde vocês vão obter informação para trabalhar no InfraWorks, e como que isso funciona, ok? Então eu tenho a versão trial, né, para os profissionais. Então essa versão trial eu posso conseguir dentro da página Autodesk. Então eu vou abrir aqui. Então eu estou aqui com a versão trial, então tem ali autodesk.com/products/infraworks360/free trial. Ela vai funcionar por 30 dias e dentro desses 30 dias vocês vão poder executar essa prova aqui de conceito em cima do projeto que vocês vão propor para a sua cidade. Se você for estudante, tem a versão também gratuita para estudantes. Então você pode assinar, né, entrar aqui e baixar a versão para estudantes, a mesma versão do Free, só que para estudantes. Não pode ser usado comercialmente, mas para estudantes é tranquilo, ok? Então vocês podem criar também usando, então é aberto para estudantes, é aberto para qualquer tipo de pessoa. E por último não, né? A gente tem também aqui a Gallery. Então o InfraWorks 360 Gallery, com uma série de exemplos, uma série de opções, onde vocês podem trabalhar, olhar, entender como que outras pessoas já fizeram algumas propostas para a cidade deles. Então tem bastante coisa aqui, então tem bastante meios de se obter e entender como que isso pode ser feito dentro do InfraWorks. Okay? Todos esses links vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então não se preocupem.
E, por último, mas não menos importante, temos o infabrasil.autodesk.com. O que é o infabrasil.autodesk.com? É o nosso blog, onde vocês vão ter muita informação também de como criar coisas dentro do InfraWorks. Então, se eu digitar ali no search InfraWorks, vai ter uma série de links onde vai mostrar, por exemplo, como implantar edificações feitas no Revit dentro do Civil 3D, como tem o InfraTips. Então, se eu digitar aqui InfraTips, vai ter várias dicas rápidas de como fazer, por exemplo, editar curvas, mudando um estilo, curvas verticais, sinalização temporária, que pode ser interessante vocês criarem essa sinalização, algumas dicas bem legais aqui que eu posso criar. Então eu vou abrir uma aqui para vocês verem como que é. Bom, além disso eu tenho apostilas, tá? E dentro dessas apostilas eu vou ter aqui, por exemplo, a videoaula, eu vou ter a apostila de análise de tráfego, aquela ideia que eu falei, se você quiser analisar o tráfego de uma intersecção e propor uma mudança, como que isso pode ser feito, tem aqui a apostila, inclusive tem um webinars, então eu tenho um webinar, por exemplo, de drenagem usando o InfraWorks, de análise de tráfego, eu tenho uma série de webinars. E eu tenho uma outra apostila de projeto rodoviário básico. Então, se eu quiser fazer uma intersecção entre um bairro e outro, se eu quiser fazer, por exemplo, depois uma nova avenida, etc. Ok? Então, tudo isso daqui tá aqui disponível dentro do infabrasil.autodesk.com. Então, tem aqui a apostila de rodovia básica, que no caso foi usado para a criação de uma avenida, com ponte, etc. e tal. Então eu tenho aqui, por exemplo, a videoaula, como que ela está aqui, tem bem explicadinho, tem um vídeo aqui no final, eu posso usar até o Civil 3D. Aqui o infratip típico, né, como que tem, as dicas, sempre tem um vídeo, e os webinars. Então eu tenho um webinar de estudo de tráfego, eu tenho um webinar de drenagem, eu tenho todas essas informações aqui disponíveis dentro do infrabrasil.autodesk.com. Okay? É bem legal, tem bastante coisa, bastante informação. Além dos vídeos que eu vou gravar aqui, que vão ser 4 vídeos e o total quase de 2 horas, tem todas essas outras informações que vocês podem utilizar. Ok? Bom, primeiramente, muito obrigado a todos que participarem. Perguntas, eventuais perguntas que vão existir, vocês podem botar aqui no comentário do vídeo. Vocês podem me mandar um e-mail, pedro.sorete@autodesk.com. Fiquem à vontade, podem perguntar na community, fiquem super à vontade, ok? A ideia é que vocês, com esse primeiro vídeo, já consigam fazer muita coisa. Na verdade, com esse primeiro vídeo, vocês vão conseguir até apresentar uma proposta. Depois nós vamos ter vídeos de melhorando o modelo e, por último, como apresentar e como entregar essa proposta para a gente aqui da Autodesk, para a gente avaliar, ok? Então, espero muitas propostas, muita participação e no final vocês vão aprender um software muito legal, ok? Se dediquem, é muito interessante. Um grande abraço, vamos agora para o primeiro vídeo. Bom, abrindo o InfraWorks, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui no Model Builder e abrir e selecionar a cidade, né? Eu vou digitar o nome da cidade e eu vou até o local onde eu quero. Então, por exemplo, eu tenho aqui numa região da cidade onde eu sei que eu quero fazer essa modificação, né? E o que eu quero fazer ali e como que eu vou fazer isso daí, tá? Então, para eu fazer isso daqui, é muito simples. Eu vou selecionar, eu vou na região, estou escolhendo aqui onde que é essa região, tá? E vou abrir uma área, eu vou selecionar com um quadrado aqui essa região inteira. Então tem aqui, vai ser essa região, Taubaté, eu vou colocar mudança, o nome do local que eu quero fazer a mudança, eu vou selecionar um dos grupos, geralmente já tem um grupo default, e vou criar um novo modelo. Create Model, e vou clicar em Close aqui, e ele falando aqui que vai criar esse modelo para mim, ok? Então, depois de um tempo vai aparecer o nome do modelo que eu escolhi, né, que eu coloquei, ele vai fazer o download de todas as informações. Quais informações são essas? Superfície, ruas, uma série de coisas que contém o meu modelo. Então ele vai trazer aqui ferrovias, a imagem aérea, a superfície, etc. e tal. Bom, esse é o modelo que já vem com bastante coisa, mas
ainda falta algumas coisas, tá? Então a primeira coisa é que ele traz uma qualidade de imagem não tão boa. Então eu vou vir aqui em Data Source, vou clicar com o botão direito e vou selecionar o level aqui 19. Vou clicar em Close Refresh, ele vai processar a fonte novamente, ele vai fazer o download agora com a imagem com qualidade maior, tá? Com a qualidade melhor aqui de uso. Então é bem tranquilo. Ok? Esse vídeo que eu mostrando para você vai ser um vídeo um pouco mais rápido, tá? E depois existem outros vídeos e a coisa mais para como iniciar e como fazer mais específica, tá? Então esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho mais rápido. Basta dar um pause, como tá aqui, saber exatamente aonde tem cada elemento, tá? Voltar, etc e tal. Então ele está fazendo aqui o download da nova imagem com uma qualidade cerca de 5 vezes maior do que vem, né, no próprio Model Builder. Então ele é bem interessante usar isso daqui, porque a imagem ela vai ser uma boa referência, tá? Bom, com isso aqui eu vou começar a fazer algumas coisas no meu modelo. Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa região aqui que não está muito legal. Isso daqui não é assim que está lá, tá? Então eu posso simplesmente chegar e deletar alguma coisa. Qualquer coisa que está aqui eu posso deletar, tá? Então não tenho esse túnel lá. Na verdade é uma passagem direta por debaixo dessa ferrovia. Então eu posso chegar aqui, posso aumentar a parte de cima da ponte, né, da ferrovia, e depois eu posso vir aqui desenhar uma nova rua. Eu seleciono o tipo da nova rua, clico num ponto, clico no outro, e ele desenhou aqui a rua para mim, tá? Então isso daqui eu posso fazer, agora eu vou começar a fazer esse tipo de melhoria no meu modelo. Então, no meu modelo eu vou fazer algumas melhorias. Então, uma delas é criar, por exemplo, a melhoria nessas ruas. Na verdade, as ruas não são dessa maneira, né? Então, por exemplo, aqui eu vou clicar numa rua dessa, eu vou ver o nome dela e vou editar. Então, eu não tenho essa bikeway, eu não tenho isso na minha cidade. E o tamanho da roadway, ela não está aqui da pista, né? Não é 2,50 m, é 3,30 m. Clico em 3,30 m e dou OK. Então, automaticamente, a partir desse estilo, ele já vai mudar todos os estilos referenciados. Então, a outra coisa, eu não tenho essa área de grama aqui. Então, eu seleciono o outro estilo, né, que veio junto, né? Eu deleto a área de grama e aumento aqui o tamanho da minha pista. Basicamente, vai ficar tudo igual. Isso aqui é um estilo mais padrão, tá? Eu posso ter algum estilo mais um pouco diferente, etc e tal. Outra coisa que eu vou, por exemplo, aqui criar uma série de árvores. Então eu clico aqui em Stand of Trees e eu vou criando aqui circulando, né, por exemplo, uma área de árvore. Clico para editar no botão de edição e aumento ali a altura da árvore, ele vai criar esse conjunto de árvores. Então eu posso voltar aqui e criar, por exemplo, um rio. Eu vou usar essa opção Spline Water. Eu vou clicando onde eu quero criar o rio, uma forma bem simples, bem direta. Onde está, ele vai criar rapidamente, né? Esse córrego ele não trouxe. Aqui ele está com 10 metros, eu vou colocar com 3 metros, a generação de 0. E mesmo assim ele ficou um pouco grande aqui, a parte do banco de areia aqui que ele cria também. Isso é do estilo. Eu vou aqui na paleta de estilos e vou selecionar a opção Water, Spline Water, e eu dito aqui. A primeira coisa que eu posso botar o Water Level, nesse caso não vai modificar muito, mas o Bank Width eu posso botar para 1 metro, ele vai diminuir aqui, vai ficar mais visível, ok? E eu posso ir indo aqui adicionando mais coisas. Então eu vou adicionar mais árvores aqui que eu estou vendo aqui que tem em volta desse córrego. Então eu vou adicionando isso daqui dentro do meu projeto. Eu vou clicando e vou abrir, por exemplo, uma polyline com essas árvores. Clico no botão de edição, ele vai aparecer ali a opção para aumentar o tamanho, eu aumento e ele fica aqui.
eu posso ir clicando e criando isso daqui, mas uma outra coisa que eu posso fazer, e eu posso botar essas árvores em todos os locais aqui que eu estou vendo que tem árvore, mas eu posso selecionar, por exemplo, aqui eu clico em uma e clico duas vezes numa só e dou um Ctrl D, eu seleciono, eu copio todos os elementos de árvores, tá? Então isso é uma coisa interessante. Se eu clicar em uma só e aumentar aqui, eu vou aumentar, por exemplo, o tamanho do local, ele vai regenerar. Então, mas se eu aumentar só de uma, ele só aumenta uma. Tem que clicar e clicar duas vezes, daí ele aumenta de todas as outras, ok? Isso é uma dica simples, dica rápida, né? Aqui mostrando melhor. Clico em uma, clico duas vezes nessa mesma uma e ele seleciona todos os outros. Eu posso clicar em todos os elementos aqui, clicando criando isso daí. Uma outra coisa interessante é utilizar o Land Areas para criar, por exemplo, essas áreas de gramado. Então, da mesma forma, eu vou clicando aqui nos pontos, tá? E eu vou criar uma área de gramado. Então, ele cria aqui primeiro, né? Se eu selecionar, ele cria já com um estilo. Eu só selecionei um estilo aqui de bloquetes, né? Então, não é bem esse o estilo que está aqui, né? Então, eu vou ajustar, né? Para ele cobrir toda a área. Mas eu vou aqui na minha paleta de estilos, eu vou em Land Cover, em Materials, né? Land Cover, e aqui eu tenho, por exemplo, Field Grass. Eu arrasto e solto, e ele vai aqui aparecer como se fosse grama, tá? E eu posso fazendo isso várias vezes aqui. Então eu vou aqui em Land Areas, e por exemplo eu vou criar uma outra aqui nessa outra região aqui, do outro lado. Aqui eu não vou criar, por exemplo, não vou melhorar esse modelo 100%, tá, gente? Eu não tenho, não vou ter, aqui demoraria muito. Eu vou criar algumas melhorias, criar algumas interações, mas eu vou deixar aberto para vocês com um pouquinho de mais tempo, né? Você gastar um dia fazendo essa melhoria vai ficar muito legal. Quanto mais tempo você gasta no seu modelo, mais você vai melhorando ele. Outra coisa interessante que ele tem é o City Fortuning. Então aqui eu tenho vários modelos tridimensionais que já vêm com o próprio software. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui um trem aqui na minha linha de trem, mas vocês podem ver que tem pessoas, tem postes, tem veículos, tem luminárias, tem uma série de coisas aqui que depois nos outros vídeos a gente vai falar aqui como editar algumas coisas, como melhorar algumas coisas, mas aqui eu vou mostrar. Então tem cercas, tem bastante coisa bem legal aqui, tá? Algumas edificações, posto de gasolina, etc. E depois eu vou ensinar vocês a trazer outras coisas que vocês não encontrarem aqui. Então, porventura, pode ter alguma coisa que eu não vou encontrar no que vem junto. Bom, estou procurando aqui, então eu achei aqui. Então eu tenho aqui rail, um vagão. Então eu clico aqui dois cliques nesse ponto, eu rotaciono. Às vezes ele é meio complicadinho de rotacionar, mas um pouquinho de insistência você acerta, tá? E novamente eu seleciono o modelo, dou um Ctrl D, tá? Aqui eu estou rotacionando melhor. Eu dou um Ctrl D e ponho aqui, por exemplo, atrás. Eu não preciso, daí eu clico aqui no modelo e More Models, ele já traz outro modelo. Então eu clico lá novamente, More Styles e Container, e ele já muda automaticamente. Eu trago ele aqui um pouquinho, tá aqui o meu modelo do trem. Bom, aqui eu posso adicionar mais coisas, né? Ele tem uma quantidade gigantesca de outras opções, né? Então eu vou deixar vocês livres, adicionar o que vocês quiserem, acharem interessante. Tem carros, os carros posso adicionar na pista, tem outra, posso adicionar só uma árvore, eu tenho outros elementos de luminária, etc. e tal, ok? Bom, agora eu vou ensinar para vocês como colocar uma cerca. Então eu seleciono em barreiras, seleciono aqui a barreira Gray Barrier. Eu sei que tem aqui um muro, né, em volta desse local, e ele põe aqui o muro já seguindo, tá?
Isso é outra coisa bem interessante. Isso vai melhorando o seu modelo. Vocês podem mudar o estilo, pode botar qualquer tipo de outro. Então eu tenho, tiver aqui, por exemplo, uma cerca de metal, eu posso colocar, então eu posso mudar, eu posso selecionar qualquer opção, tá? Bom, a outra maneira também, por exemplo, eu tenho aqui 2 quadras de tênis, eu posso usar o 3D Warehouse. Então aqui dentro do 3D Warehouse eu vou procurar tennis courts, eu tenho aqui o tennis court com algumas medidas, e eu vou vir aqui e vou clicar no SketchUp aqui, Model, e vou fazer o download. Nesse download, eu jogo aqui num diretório que eu sei. O InfraWorks ele importa os modelos do SketchUp, tá? Para fazer isso, eu posso inserir diretamente como modelo, mas ele não aceita o SketchUp. Ele aceita 3ds, DAI, DXF, etc. Mas ele não aceita o SKP. Eu tenho que vir aqui Data Source e inserir o SKP. Vou lá na opção, seleciono, ele vai se conectar com os dados e com isso eu vou conseguir, ele vai aparecer aqui, vou configurar e vou selecionar a opção o que ele é, eu vou colocar ele como City Fortune e vou vir aqui, City Fortune e vou Interactive Place, clico aqui no local onde ele está e eu vou fazer alguns ajustes, tá? Então eu vou rotacionar, eu vou aumentar o tamanho e tem uma coisa interessante, porque como ele vem, a superfície vem desse modelo, é uma superfície tridimensional, né? E essa superfície às vezes ela tem algumas imperfeições. Aqui ele não está totalmente, por exemplo, reto, a superfície não está totalmente plana. Mas eu posso planificar nesse ponto para não ficar feio o meu modelo. Então aqui eu estou definindo ainda o tamanho, eu posso digitar o ângulo, eu posso mover, estou fazendo aqui algumas coisas, tá? Então eu posso dar por exemplo, um Ctrl D e botar uma do lado da outra. Estou vendo aqui que ele está comendo uma parte, né, do meu modelo, posso rotacionar um pouquinho mais aqui. Mas daí eu volto aqui, vou no edição, eu vou em Land Cover, seleciono o tipo aqui de cobertura, então eu vou procurar um tipo interessante aqui para usar. Eu vou aqui no final, tenho aqui Light Brown. Então eu vou selecionar, clicar aqui nos pontos, e agora ele vai nivelar isso daqui para mim. Então ele fica nivelado, tá niveladinho. Eu vou aumentar aqui, vou subir um pouquinho, tá? Eu já vi que ele está um pouco desrotacionado, vou rotacionar aqui melhor, vou mover aquele melhor e tal. Vou deletar o outro e vou dar um Ctrl D aqui também e tá pronto, tá? Então tá aqui minhas 2 quadras. Posso colocar mais coisas, lá tem o 3D Warehouse, tem uma quantidade gigantesca, mas é interessante é que eu vou criar uma nova proposta. Vou criar lá, New Proposal, aqui acabou. É desse jeito que eu quero que fique. Agora, nessa nova proposta, então eu vou botar a proposta 1. Primeira coisa, eu vou deletar essa cerca. Segunda coisa, eu vou deletar essa rua, essa outra rua. E eu vou fazer aqui uma conexão direta com esse elemento. Então eu vou conectar essa rua diretamente, vou deletar o ponto, vou trazer um pouquinho para cá. Vou deletar esse outro braço aqui, vou trazer esse outro elemento. Se eu mover, eu posso dar o Ctrl Z, ele volta. Se fizer alguma besteira, né? Então, Ctrl Z. E aqui está um elemento. A ideia é o quê? É que isso daqui venha direto até aquele ponto e faça. Bom, eu posso converter isso para geometria. Então, a partir do momento que eu converto isso para geometria, com o botão do Convert Design Roads, ele me dá as opções de edição. Então, agora eu tenho curvas verticais, tenho curvas horizontais, eu tenho pontos de inflexão vertical que eu posso alterar e eu posso ir movendo isso daqui conforme eu vou querer que isso funcione, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso aumentar o raio, eu posso até digitar o valor do raio. Então, isso daí é interessante porque eu já vou para um projeto de uma engenharia um pouquinho melhor. E aqui nessa outra região, eu vou cobrir ela com grama. Então, eu vou aumentar aqui a região de cobertura. Na verdade, o ideal seria eu cobrir toda aqui a região, né? Adicionar um vertex
com o botão direito eu vou adicionando vértices, né? E depois desenhar por cima como que ficaria o meu modelo. Depois a gente pode até brincar um pouquinho mais com isso, né, na outra versão, tá? Mas aqui eu vou adicionando, vou melhorando, eu vou criando alguma coisa mais específica, tá? E eu posso melhorar. Então, o meu modelo, a ideia é o quê? É aumentar a área de parque, né? Então, eu tiro aquilo lá, incluo o córrego na área de parque. Depois, aqui eu posso incluir algumas passagens, eu posso criar umas áreas que as pessoas vão andar aqui, né? Eu vou mostrar aqui como que eu posso ampliar isso daqui e ir melhorando essa ideia, né, da minha do meu novo parque aqui, tá? Então ele cria essa cobertura em cima das coisas que já existem lá. Ou eu posso criar, né? Eu aumento pra caramba aqui, mas daí eu tenho que desenhar tudo que tá. Ou eu desenho antes e depois eu aumento. Aqui eu só estou mostrando que é possível, tá? E é possível, então, por exemplo, eu criar esses caminhos. Ele tem já dentro do software criar isso daí. Então, roads, ele tem ali embaixo no estilo, tem sand roads. Então, eu vou clicando aqui, né, ele vai criar, por exemplo, esse caminho daqui. Depois eu posso adicionar as árvores, eu posso adicionar uma série de elementos e mudar. Eu quiser, por exemplo, fazer outras quadras, se eu quiser fazer um outro tipo, se eu quiser, posso fazer bastante coisa. Então eu posso comparar a versão proposta master, como está lá hoje, e a minha proposta de como que eu quero. É isso aqui, ok? Bom, esse foi o primeiro vídeo, né? Mostrei para vocês. Nesse vídeo a gente aprendeu rapidamente como criar um modelo, como criar uma proposta, como melhorar algumas coisas. Foi uma coisa um pouco mais rápida, é lógico, vocês podem pausar, etc. Qualquer dúvida, qualquer interação, qualquer ideia melhor, a gente vai comunicando. Vamos criar outros vídeos melhorando um pouco mais esse daqui, tá? Esse foi um primeiro vídeo para vocês terem ideia de como é fácil, como é rápido e como é possível fazer. Tá ok? Nos vemos no próximo vídeo. Serão 4. Muito obrigado. Até mais.